Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esqueci desse detalhe. Coloquei para gravar, vou gravar essa nossa videoaula aqui. Como eu coloquei no grupo, infelizmente hoje eu não pude participar presencialmente. Eu estou bem, eu estou tranquilo de saúde, mas é uma questão mais de preservação. Todo mundo, né? Eu ainda estou na fase transmissível da doença, pelo que a médica falou, a gente precisa se preocupar. Estou vacinado, importante. Importante que estejamos todos. Então, hoje a gente vai ter essa aula virtual. Semana que vem não, acho que na quarta-feira, amanhã de manhã eu já volto. Já faço um reteste, um teste rápido para saber se eu já estou bem. Eu acredito que amanhã eu já devo estar liberado para voltar para a sala de aula. Espero. Né? Espero que dê tudo certo. Se não, eu aviso vocês. Mas, em princípio, nossa aula de quarta está mantida do jeito que ela sempre foi, tá bom? Sala de aula, tudo. Tinha uma aula preparada para hoje, né, que eu vou deixar para quarta-feira, que é a aula sobre imposto de renda. Acho que é importante, acho que é uma das aulas mais importantes que a gente vai ter, então eu prefiro trabalhar ela em sala, porque é uma aula que dá debate. Mas, não vamos ficar sem, né? Repreparei a aula, refiz uma aula mais tranquila. 2 impostos também federais, tá, que é o IPI e o IOF. A gente vai acompanhando aqui, tá bom? Vou apresentar aqui a aula. Faz um certo tempo. Tá bom? Tá bem tranquilo para todo mundo ver, né? De qualquer forma, o slide vai estar disponível no Siga. Então, o que é... Pensei do meio. O que são... A gente já trabalhou com vários conceitos de impostos, taxas, tributos e outras coisas, mas hoje a gente vai trabalhar mais especificamente com o IPI e o OF, que são impostos de cunho federal. Tá? Ou seja, são responsabilidade da União, a União quem tem que arcar com esses impostos, é a União quem vai fazer a instituição, a arrecadação e, eventualmente, a instituição, a cobrança e, eventualmente, a arrecadação, caso de ambos, como eles trabalham com terceirizados. Quem vai recolher, normalmente, são as empresas, que depois vão repassar isso para o governo federal, tá? Eles são 2 impostos muito estratégicos, muito importantes, porque, de um lado, considerando a fundamentação deles, eles são importantes na arrecadação em si, eles arrecadam, agregam bastante verbas, estão entre os principais impostos que fornecem verbas para o custeio do Estado, ao mesmo tempo em que também tem uma influência direta sobre a economia, porque é sobre produtos industrializados e operações financeiras. Então, de acordo com o que o Estado vai trabalhar nesses 2 impostos, a gente vai ter uma mudança, uma regulação. Então, são 2 impostos que são usados, já foram em outras situações e provavelmente continuarão sendo usados, como uma ferramenta de controle econômico. Tá? E isso é importante, porque essas questões elas vão impactar diretamente na economia. Você pode aquecer ou desaquecer a economia, você pode fomentar uma coisa da economia aqui ou acolá, você pode trabalhar com circunstâncias. Então, são impostos que têm uma força muito grande dentro da economia. Tá? O primeiro é o IPI, é o Imposto sobre a Indústria. Tá? Ele é Imposto sobre Produtos Industrializados. Acho que eu não cheguei a colocar aqui escrito propriamente dito, mas não seja por isso, né?
Imposto sobre produtos industrializados, tá? Ou seja, é imposto sobre a indústria. Imposto sobre a fabricação de determinados produtos. Determinados produtos, são todos os produtos que têm processo de industrialização, tá? É imposto federal, como eu disse, seletivo. Por que ele é seletivo? Porque ele é só sobre produtos industrializados. Não cumulativo, tá? Por que é não cumulativo? Porque se houver a incidência, por exemplo, pensar um carro. Carro a gente tem um monte de peças, né? A gente tem chassi, motor, lataria, rodas, pneus, bancos. Tá? Nem sempre tudo isso é fabricado de uma vez só. Tá? Então, por exemplo, a gente pega aí um carro, beleza, fabricado no Brasil, mas o motor vem do Japão, o motor da Toyota. Existe o imposto sobre importação, tá? Também vai incidir IPI sobre esse motor. Beleza, esse imposto sobre o motor, tá? Foi pago no momento da importação. Quando for pagar o IPI sobre o carro, todo sobre o conjunto geral, esse aqui é descontado, tá? Não há possibilidade de acumulação de impostos entre partes de um mesmo todo. Então, da mesma forma, beleza, então eu tenho, sei lá, a Nissan está fabricando um carro aqui. E aí o motor vem da fábrica da Nissan lá no Japão. Chegou fez a importação, o motor vem inteiro, vem o bloco do motor inteiro. Chega aqui, tem o IPI sobre produtos importados e industrializados, pagou, ok. Aí o pneu é Michelin. Beleza. Paga-se o imposto Michelin quando ela fabrica e vende, né? Ela vai também pagar o imposto sobre o IPI sobre esse pneu. Aí, sei lá, vou chutar que eu não tenho nem ideia, a Lupo, quando fizer a capa do banco, faz isso. Mas ela fez a capa do banco, beleza, ok. E o cara que faz a espuma injetada dos bancos, a empresa, vai pagar IPI. Tudo isso aí, ele, na hora da Nissan, na fábrica da Nissan, montar o carro, falar, ó, tá aqui, esse é o valor do carro, ok? Esse é o valor do imposto, IPI sobre esse carro, ele é uma alíquota, o imposto ele é alíquota, mas isso aqui eu já paguei do motor, isso aqui eu já paguei do banco, isso aqui eu já paguei da capa do banco, isso aqui eu já paguei do pneu. Então, todos esses valores que foram pagos, eles são deduzidos do valor a ser pago, por isso, não cumulativo. Tá? E ele incide sobre produção e importação de produtos que sejam industrializados. Tá? Não incide sobre produtos naturais ou produtos artesanais. Mesmo que seja produto beneficiado, um produto artesanal beneficiado, ainda assim é um produto artesanal. Não entra o caso, tá? Ele é um imposto indireto, porque ele não é pago diretamente, tá? A empresa recolhe e paga. Real e seletivo com alíquotas diferenciadas, ou seja, cada foco tem uma alíquota específica, tá? Como eu disse, né, ele além do instrumento de recurso, né, de arrecadar, né, ele também trabalha com a economia. Deixa eu apagar isso aqui. Quais são os elementos essenciais do IPI? Primeiro, o contribuinte. Quem que é o contribuinte? O industrial, ou seja, a indústria, o importador, o arrematante, ou qualquer um que faça a aquisição e venda de produtos industrializados. Tá? A primeira revenda. Tá? Isso é importante. A partir do momento em que é feita a venda, ou seja, saiu, está pronto. Tá? Eu não precisa necessariamente vender, depender muito de uma série de... Mas a Nissan, nosso carro, tá? Saiu da fábrica e foi para a concessionária. Ou foi para o pátio, ou foi exportado, ou foi... Saiu da fábrica.
sai da fábrica, tem o valor, tá? Já gera o IPI. Esse é o faturador. A partir do momento em que o produto é pronto, ele é finalizado, ele é encerrado. Tá? Isso no caso do produto industrializado. Okay? Também incide quando importa, ou seja, quando chega. Tá? Quando é feita a aquisição deste produto. Então, por exemplo, recentemente não, isso desse ano, a BYD, no ano passado, agora eu não lembro com certeza, a BYD comprou 100 mil unidades, se não estiver nada. O BYD 15. Porque a BYD ainda não tem fábrica, vai começar a fabricar agora, e o BYD 15 não está na lista que vão ser fabricados. Eles falaram, não, beleza, vamos trazer. Aí surgiu a notícia de que alguns produtos, inclusive veículos, iam ter uma taxa, uma alíquota aumentada agora, em agosto. Não, foi ano passado, agosto do ano passado. E no início do ano passado, o BYD, setembro, quase outubro, foi início desse ano, então. As alíquotas iam mudar agora em agosto, então, final de agosto, início de agosto, não lembro com certeza. E o BYD teria uma alíquota de importação mais alta, tá? Não o IPI, uma alíquota de importação. O IPI continua o mesmo. E aí a BYD falou, não, vou levar 100 mil unidades antes, e aí a gente vai vendendo. Até junho ele chegou de 5 mil. Eu achei que o BYD ia baratear mais. Por causa disso, mas não barateou. Continua caro. Mas enfim, não é esse nosso problema. O que acontece? O BYD, quando ele foi feita a compra, foi despachado, tá? A partir dali, já está cobrado o imposto de IPI, imposto sobre produtos industrializados. Ponto. Tá? Ali. Aí ele chegou montado aqui. Ele chegou montado. Então, ele não tem acumulação de impostos de IPI. Tá? E o que é a industrialização, então? Qualquer operação que modifique o produto, incluindo transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento e inovação. Tá? Então, por exemplo, digamos que o BYD King chegue no Brasil. Chegou aqui e, sei lá, o carro dele precisa ter, no Brasil, se não tiver nada, acho que todo carro precisa ter ABS de fábrica. E o BYD King chega, sai da China, vem da China, chega aqui e não tem ABS, pré-ABS de fábrica. Então é necessário levar ele para a indústria, levar ele para a fábrica, desmontar o cubo da roda, desmontar o freio, montar o freio ABS, montar tudo de novo. Houve uma transformação, houve um processo de renovação. Tá? Sei lá, a gente está importando o carro da Inglaterra, ou do Japão, que seja, e lá a mão é invertida, né? Então o motorista fica do lado direito, não do lado esquerdo, como é o costume. E aí, sei lá, a legislação manda que, não sei nem se tem isso, mas digamos que a legislação obriga o motorista a ficar do lado esquerdo. Então tem que chegar aqui e tem que inverter os lados. Vai para a fábrica, faz essa inversão, beleza. Houve um beneficiamento. Houve uma mudança, houve uma renovação na estrutura. Isso já tem. A partir disso, gerou IPI. Mudou, gerou IPI. Transformou alguma coisa, gerou IPI. Mas aí, lembrando, ele é não cumulativo, então, ok. Terminou, tá pronto. O BYD King veio, ou um carro japonês veio, tem que mudar de lado. Ok, ótimo, beleza. Quanto que vale ele? Qual que é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor venal do bem. Quanto que vale? Sei lá, 100 mil. Qual que é o IPI? 10%. Arredondado. 10 mil. Tá? 10 mil é o valor do IPI. Mas ele já pagou 7 quando chegou no imposto de importação. Então, agora, já pagou 7, só falta 3. Há sempre esse desconto. Isso é muito importante que haja para justamente não ter cumulatividade no pagamento do IPI. A base de cálculo é o valor total da operação de saída, ou seja, o valor
o valor que foi investido para construir, para beneficiar aquele bem, tá? E também o valor aduaneiro, ou seja, o valor que é declarado quando ele é importado. A alíquota, ela vai depender da TIP, que é a tabela de imposto sobre produtos industrializados, tá? Ela vai de 0 a bastante, tá? Vai até 27%. Por quê? Porque tudo depende do quão essencial é o produto. Quanto mais importante é o produto, mais relevante é o produto, mais baixa é a alíquota, tá? Quanto mais importância tem o produto na economia, tá? Você vai pegar aí alimentos, tem uma alíquota, alguns alimentos, inclusive, têm alíquota zero, tá? Outros, o leite tem alíquota zero. Outros, quanto mais, não é desnecessário, desnecessário é uma palavra ruim, mas quanto menos relevantes, quanto menos essenciais, né? Quanto mais, me falei a palavra, quanto menos essenciais o produto, maior é a tabela, né? Essa tabela, hoje, ela pode ser encontrada na internet, facilmente. Eu vou colocar para vocês, rapidinho. Vou aumentar aqui a aqui, produtos industrializados, tá? Então, a gente vai olhar o índice. São animais vivos, não tem, tá? SNT não tem. Vou voltar aqui, ó, a lista de siglas. Tá? Não tem. Você tem. Mas o INT não tem, ou seja, a alíquota é zerada. Sobre animais vivos é zerado. Porque não é, animais vivos também não é industrializado, tá? Sobre coisas, sobre alimentos em geral, tá vendo como a alíquota é zero, tá? Mesmo processados. Aí, peixes, moluscos, crustáceos, que é vivo não tem, porque não é. O restante é zero. Alimentos em geral. Do leite, mas os alimentos em geral são isentos. Aqui a gente já vai ter, ó, bacalhau, tilápia, alguns produtos mais específicos, vai ter uma lista. Leites, né, que é in natura, é zero, e o que é, você pega, por exemplo, mel natural, não tem, aí é condicionado é zero, tá? Aí outros produtos de animal, cabelo, pele, que é não tratado, não tem. Plantas, também não vai ter. Percebem que tudo que é natural não tem, tá? Tudo que é fresco, ó, tá vendo assim? Não foi processado, não tem. Lá embaixo vai ter os produtos realmente industrializados. Ó, óleos essenciais, aí já faz, a alíquota base é 3,25 e parte dela, né? Perfume, shampoo, 4,55. Condicionador, 4,55. Preparação para o ondulante, laque, 14, ou seja, são coisas que não são essenciais. Shampoo é mais importante para higiene, tá? Misturas odoríferas, para a indústria alimentar ou bebida, 3,25. Tá? Para perfumaria, algumas é 3,25. Outras já sobe para 27. Tá? Sabões, tá?
as alíquotas também não são tão altas, é que a cera artificial, cera preparada, tudo vai aumentando. Qual que é a grande questão? A grande questão aqui é essencial, é importante para a nossa vida? A alíquota lá embaixo. É não essencial? Não vai ser importante? A alíquota vai lá para cima, tá? Aqui, ó, produções de cinema, tá? Para raio-x e tudo, é zero. Ou seja, saúde. Para revelação instantânea, 9,75. Não precisa. E aqui vai tudo isso, tá? Então, assim, a gente vai fazendo diversos, é a mesma coisa, né? Todos esses produtos, ó, aqui, a gente vai ver vestuário, a maioria é zero, tá? Tecidos em geral, a seção de tecido, tá? Vestuário e acessórios de malha. Você vê que até para incentivar a indústria, tudo zerado. Então, acho que não tem nada aqui que seja maior do que... ou seja, vestuário é zero. Aqui a gente também tecidos zero. E por aí vai. Tá? O importante é a gente entender esse detalhe. Vou voltar para a nossa apresentação. Tá? Então, produtividade a gente já falou, né? E aí vem uma coisa importante que surgiu esse ano, que é o IPI verde. Foi lançado bem recente. Eu tenho aqui, deixa eu só falar para vocês, está aberto aqui. É o decreto 12.549 de 2025, tá? Se a gente lembrar o que a gente falou, eu falei anteriormente, decreto, tá? Ele não pode criar ou excluir imposto. Ele só pode regular. Decretos-leis podem, mas não existe mais decreto-lei. É uma ferramenta que foi usada criada por Getúlio Vargas, depois foi utilizada muito no governo da ditadura militar, que é um decreto. Decreto é, vocês já estudaram, imagino, decreto é algo que vem do Poder Executivo. Não passa pelo crivo do Legislativo. Considerando estes momentos históricos do Brasil, que o Legislativo era praticamente inexistente, o decreto-lei era algo que tinha a mesma força de uma lei, mas saía de um chefe de executivo. Hoje, ele não existe. Tá? Não existe mais decreto-lei no Brasil. O que existe são os decretos. Decretos não podem criar ou instituir ou extinguir impostos. Eles podem regular. Esse decreto, que institui o projeto Mover e o IPI Verde, ele não criou nada. Tá? Ele só mexeu naquela tabela. Aquela tabela, a TIP, ela fez algumas alterações, fez algumas inclusões e concede isenção. Então, o decreto pode fazer isso, ele pode conceder isenção. Ele não concede imunidade é constitucional. Lembramos disso. A imunidade é sempre constitucional. A isenção, ela é a ausência da cobrança em um estado específico. Tá? O que é esse IPI verde? É parte do Acordo de Paris, né, para diminuir as emissões de carbono. Então, é uma alteração da política fiscal, tá, para incentivar a produção e comercialização de veículos sustentáveis. Tá? Os carros, então, saem da alíquota padrão de carros, veículos, e entram numa alíquota específica, dependendo de cada um. Tá? Vai depender de uma série de critérios. A ideia é a promoção de uma mobilidade verde, a descarbonização da frota, a linha da política tributária com metas de sustentabilidade ambiental. É importante dizer que não há perda de receita. Foi realizado porque o IPI relativo aos carros que hoje estão
comprados, já estão em circulação, carros híbridos e elétricos, ele vai ser compensado com um aumento do IPI dos carros a combustão interna. Tá? Considerando o tamanho, a alíquota vai ficar bem pequena. Então, não vai ter o impacto significativo no valor do carro a combustão. Já os carros sustentáveis, basicamente são os carros elétricos e os híbridos, a ideia é que aumente as vendas. As vendas ainda são baixas a ponto de não ter um impacto significativo na arrecadação. Então, não há nenhum impacto econômico para a arrecadação, mas é um impacto ambiental, é um impacto social, há a possibilidade, né, que reduz o valor desses carros e a população mais com baixa renda possa acessar estes carros, tá? Esse é o plano do governo. E como é que ele funciona, tá? Ele vai funcionar a partir de 3 principais pontos. 1, eficiência energética. Quanto mais econômico, tá? Mais baixa alíquota. Isso vale para todos. Não vale só para os híbridos e para os elétricos, tá? Então, havendo um menor consumo de combustível, vai haver uma menor alíquota. Então, carro a combustão interna, tá? Carro com motor que funciona a álcool, a gasolina aí, etanol e gasolina. Quanto mais econômico ele for, menor o IPI. Então, menor o preço de venda dele também. Segundo ponto, definição da alíquota. Emissão de carbono. Menos carbono, quanto menos poluente, melhor. Tá? Isso passa por um incentivo meio velado, mas interessante, né, que pode até ser, de repente, estimulado no futuro, um retorno de um pró-álcool. Não pró-álcool, né? Uma outra questão, mas algo nesse sentido, de a gente ter um incentivo à produção de carros movidos exclusivamente a etanol. O lobby das empresas de gasolina ainda é muito forte, mas assim, lá na década de 80, quando teve a crise do petróleo, o governo fez isso, né? Qual foi o problema do álcool, do etanol na época? Ele tinha baixa eficiência, o consumo era muito elevado, tinha problemas principalmente nas regiões mais frias dele não funcionar direito. Hoje em dia, com a invenção da injeção elétrica e até alguns carros, alguns modelos que tem aquele tanque de gasolina, tanque de reserva, isso pode ser facilmente superado. Tá? O etanol ele é muito menos poluente do que a gasolina, isso é um fato. Tanto na sua queima propriamente dita, né? Tanto na faz, quanto também na sua produção. Tá? Sem contar que a gasolina é um combustível fóssil, né? E o etanol é um combustível renovável e entra no terceiro tópico, que é reciclabilidade e segurança. Tá? Então, também vai considerar a capacidade de reciclagem do veículo, do combustível e seus sistemas de segurança. Lembra que o Brasil tem algumas normas específicas, mas, assim, de um modo geral, vai funcionar dessa forma. Tá? Próximo é o IOF, é o Imposto sobre Operações Financeiras. Aqui é o imposto mais generalista que existe. Porque ele é meio que um tudo, tá? Ele é meio que geral. Então, ele é um imposto federal também, sobre toda e qualquer operação de crédito, câmbio, seguro e título. Tá? Empréstimo, seguro de carro, seguro de moto, compra de título, compra de Bitcoin, letra de câmbio, consignado, plano safra, tudo que tem a ver com o mercado financeiro inclui IOF. Tá? Ele é um imposto também direto, já que ele não é cobrado diretamente pelo governo federal, pela Receita Federal. Tá? Então, assim, você vai lá, faz um empréstimo no Banco do Brasil. É tanto, você vai pagar tanto de IOF, está incluso aqui,
e aí ele vai arrecadar esse pedaço e já vai repassar para o governo federal. Tá? E não só a arrecadação, tá? Mas também ele é utilizado como instrumento de política econômica e financeira. Né? Porque o aumento do IOF, a redução do IOF, vai favorecer como eu posso falar? O aumento do IOF vai favorecer ou prejudicar as operações de câmbio, encarecendo ou barateando elas. Então, em tempos de inflação alta, normalmente o IOF sobe. O IOF, via de regra, ele é regulado não só por uma tabela própria, mas ele é vinculado também à taxa Selic, que é estabelecida pelo governo federal, pelo Banco Central, aliás. Né? E aí, qual é o objetivo? Arrecadar, óbvio, e aumentar a influência no mercado financeiro, tá? Quem é o contribuinte do IOF? Todo mundo que mexe com operação de crédito. Está contratando uma operação de crédito. Usuário, comprador, vendedor de moeda, segurado, adquirente, quem faz empréstimo, contratante, tudo. Tá? O atirador é a existência da próprio crédito, né? Da própria operação financeira. Tá? A entrega do crédito, paga, libera o empréstimo, quando emite a letra de câmbio, quando emite a pólice de seguro, quando emite ou se transmite o título de crédito. Havendo uma operação financeira, o que é uma operação financeira? Tá? A gente pode falar como operação financeira é tudo aquilo que envolve dinheiro. Tá? Envolve dinheiro, inclui IOF. Estão excetuados do IOF as aquisições, as compras de bens. Tá? Então, por exemplo, eu vou comprar um carro. Tá? Vou comprar um carro, eu compro o carro à vista, não pago o IOF, porque não houve operação de crédito. Eu vou comprar um carro, eu compro metade dele na vista, metade dele parcelado. Como é que é feito esse parcelamento? Tá? Normalmente é o banco. Tá? O banco vai emprestar para mim um dinheiro, eu vou usar esse dinheiro para pagar o banco. Ok? Mas, eu não vejo esse dinheiro? Não, mas ele é feito assim. Tá? Então, o banco está me emprestando dinheiro. Ah, mas e quando faz a própria empresa, o próprio concessionário? Então, existem empresas que têm banco próprio, mas eles têm um banco. Tá? Não se surpreendam com isso. Eles têm um CNPJ de revenda de carro, tem um CNPJ. O CNPJ de revenda de carro é um CNPJ bancário. O CNPJ do banco empresta dinheiro para você para pagar o carro para o CNPJ do crédito. Carro. Tá? Então, há uma operação de crédito. É isso. Ah, beleza. Achei uma loja, sei lá, que vende crediário próprio, que eles chamam. Agora, acho muito difícil. Hoje, todo mundo, por mais que seja crediário, tecnicamente crediário próprio, é uma empresa específica ali dentro. Até lojas como Flamboyant, essa outra, Loja Avenida, todas elas têm, né, o seu próprio estrutura financeira. E aí, essa estrutura financeira faz isso. Tá? Qual que é a base de cálculo? É o montante da operação. Se eu estou financiando meu carro 100%, tá? Ele custa 100 mil, o operação de crédito é de 100 mil, e eu vou inserir em cima de 100 mil. Tá? Se eu estou financiando 50%, 50% eu paguei à vista, tenho dinheiro guardado, eu dei meu carro usado, é 50%, 100 mil, 50 mil, essa é a base de cálculo. O tamanho da operação financeira que está sendo realizada. Tá? Esse é o meu base de cálculo. Quais são as alíquotas? Vai depender. Né? Elas são definidas por decreto e variam conforme o tipo de operação e prazo. Então, se você tem, sei lá, pega um consignado de 120 meses, é uma coisa.
Você pega um consignado de 60 meses, é outro. Você pega de 12, é outro, mesmo sendo a mesma operação, tá? Se o consignado tem um IOF, consignado em folha, financiamento de carro tem outro IOF, empréstimo pessoal tem outro IOF, diferentes, tá? Então, a gente tem uma série de possibilidades. O que é isento para fins de IOF? Tá? Financiamentos imobiliários, tá? Porque são considerados importantes e relevantes para a sociedade, eles são necessários para a gente. Seguros de vida, pelo mesmo motivo. E operações de câmbio voltadas para exportação. Isso é para equilibrar a balança. Então, toda vez que você vai exportar alguma coisa, você vai receber em dólar, ou em euro, ou na moeda para o país onde você está exportando, né? E ela precisa ser convertida para real para tramitar aqui. Essa operação de câmbio, ela não vai incidir IOF sobre ela. Parte isso da Lei Candir. A Lei Candir que prevê isso. Então, a gente tem, por exemplo, crédito para pessoa física. Esses são exemplos fictícios, tá? Eles não existem. Crédito para pessoa física, empréstimo de 5 mil, 30 dias, pode ser zero. Tá? Porque prazo é curto, vai pagar no mesmo exercício fiscal. Okay. Né? É para pessoa física tem uma certa vantagem. Pessoa jurídica, você tem empréstimo, olha o valor, já sobe para 100 mil por 90 dias. Vai incidir uma alíquota geral mais uma alíquota diária. Câmbio. Antigamente falava muito isso. Hoje equiparou, mas é muito comum você ter o câmbio, o dólar turismo, o dólar comercial. Então, para qual é a utilidade? Qual é a finalidade? É para viajar? É para fazer turismo? Então, o câmbio é um. É para negócio? Então, o câmbio é outro. E aí, essa taxa de câmbio vai ser o valor da alíquota do IOF. E aí, só para a gente terminar esses dois, tá? Eles são muito próximos um do outro, né? Você tem faturador no IPI, é a produção ou importação de produtos industrializados, ou seja, produtos que foram transformados. Então, são in natura, a gente viu a tabela. Que in natura é zerado, não tem. Já do IOF são todas as operações financeiras. A operação que envolve troca, dinheiro trocando de mãos. Tá? O dinheiro sai daqui e vai para cá. O dinheiro. A partir do momento em que eu tenho um dinheiro que vai para um lado e produto para o outro, não existe IOF. Então, a gente volta lá na nossa aquisição de um carro, esse carro já incidiu IPI, tá? Ele vai incidir IOF se eu financiar. Se eu pagar ele inteiramente à vista, não tem IOF. Tem IPI, tem ICMS, tem opções, mas o IOF não tem, porque apesar de haver uma troca de mão de dinheiro, o dinheiro vai, o produto vem. Nesse caso, não tem IOF. Tá? IOF para existir, ele é dinheiro vai. Ah, mas e no caso da pólice de seguro? Então, o dinheiro, teoricamente, vai, mas depende de condições. Ele está aqui, guardado. Se você morrer, o dinheiro transfere. Se você sofrer um acidente, o dinheiro transfere. Tá? Então, sim, é uma transferência de finanças condicionada a determinadas condições. A gente espera que nunca aconteça, mas é uma transferência de finanças. Dinheiro. Base de cálculo. No IPI, o valor da operação e o valor aduaneiro. No IOF, o montante da operação. Tá? Quanto que está sendo gerado ali. Então, se numa apólice de seguro a apólice é de 1 milhão, o valor é 1 milhão. Tá? Dependendo de quanto você paga, tá? Por isso. Então, vou fazer um empréstimo. Tá? Vai fazer o financiamento de carro. Está financiando 50 mil do carro. Tá? O IOF vai incidir sobre os 50 mil. É o dinheiro do banco está te emprestando para pagar a montadora. Aí você faz a conta assim, vou parcelar em 48 meses e tal, aí você fala, pô, mas eu vou pagar 120 mil. Não importa. A base de cálculo do IOF é a base do montante da operação. Quanto está sendo repassado. No caso, o valor do empréstimo, 50 mil. Não o valor final da sua dívida. A finalidade das duas
dos dois, na verdade, se eu não posso, né, dos dois, é arrecadar, óbvio, parte essencial de todo e qualquer tributo, mas também atuar na política financeira e econômica do país. Tá? O IPI na área industrial, onde você incentiva, regula, eu acho que já citei ali em sala, quando foi zerado o IPI da linha branca de eletrodomésticos, quando é zerado IPI sobre determinados produtos para incentivar a fabricação, para incentivar o consumo, para baixar o preço. Tá? E o IOF para regular as finanças. Tá? O IOF vai depender, ele vai manter o exercício financeiro numa condição razoável. Então, se o país está com crédito bom, está com condições de emprestar, você baixa as taxas. Você fomenta isso. Estamos sem dinheiro, ou esse empréstimo gerou uma corrida maluca, né, para a questão de crédito, você sobe as taxas e impede que haja um desequilíbrio econômico. Certo, pessoal? O slide vai estar no sítio, eu vou subir ele agora. A aula está no YouTube. Espero ver vocês na quarta-feira. Acho que amanhã eu já tenho essa resposta. Se eu avisar no grupo, se eu não puder dar aula na quarta-feira, eu aviso no grupo, tá? Se eu não falar nada, então aula normal. Espero que a gente se veja na quarta-feira. Um abraço a todos. Boa semana a todos nós.